Em nome do Senhor Jesus, em tua presença, queremos pedir ao Senhor. No Sermão do Monte, nós conhecemos o Sermão do Monte, sermão este que começa em Mateus capítulo 5. Jesus, ele deu muitos ensinamentos, trouxe muitos ensinos. Ensinos esses para um povo que nós o encontramos aqui abordando sobre a cautela que os discípulos devem ter com os falsos profetas. Jesus, ele chama os seus discípulos a exercerem o discernimento e a sabedoria espiritual. Por que Jesus chama os seus discípulos a exercerem o discernimento? Nós vamos ver isso ao longo desta mensagem. Mas este chamamento tem como objetivo mostrar a importância de reconhecer a verdadeira natureza dos que professam falar em nome de Jesus. Isto era importante Jesus trazer, porque nós precisamos conhecer qual é a essência, qual é a natureza de todos aqueles que falam em nome de Jesus. Quando se fala de natureza, quando se fala de algo natural, por exemplo, a natureza de uma mangueira é dar mangas. É a natureza daquela árvore. Certo? A natureza de uma galinha é dar pintos. É ou não é? A natureza de um ser humano é fazer o quê? É dar filhos, certo? A natureza do homem é se relacionar com mulher. E a natureza da mulher é se relacionar com o homem. É natureza. É algo que já está estabelecido. Amém? É algo que não se força. Então, Jesus chamava-nos exatamente para nos inteirarmos na natureza, na essência, na verdadeira face daqueles que falam em nome de Jesus. A verdadeira identidade de todos aqueles que professam a fé em Jesus. Muitas vezes não colhemos muito deste trecho das Escrituras, porque olhamos para ele só na perspectiva dos profetas, dos que servem, dos homens de Deus. Mas, se nós formos a olhar muito mais a fundo, aqui também somos chamados a exercermos discernimento sobre nós mesmos e sobre aqueles que estão do nosso lado, os nossos irmãos. Amém? Porque se nós formos a descer um pouco mais para esta passagem, nós vamos encontrar onde Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Só os profetas dizem Senhor, Senhor. Só são os profetas que chamam Senhor, Senhor. Só são os profetas pastores que clamam a Jesus. Todos nós que estamos aqui clamamos. Então, isto para entendermos que, na verdade, não podemos limitar somente aos profetas. Jesus está nos advertindo sobre a realidade dos indivíduos.
Qual é a realidade do irmão X? Qual é a realidade do irmão Y? Será que a realidade e o discurso casam juntos? Porque uma coisa é discurso, uma coisa é realidade. A realidade de alguém muitas vezes não vai ser escondida nem mesmo pelos discursos, porque chega um momento em que a natureza da pessoa vai ter que se manifestar. Ninguém fica no oculto para sempre. Ninguém se esconde para toda a vida. Mesmo o falso amigo, chega um momento em que ele revela a verdadeira face. Por quê? Porque a natureza, pela sua natureza, ela quer se manifestar. E muitas vezes o que acontece é que a natureza, nós fazemos uma tentativa de colocá-la dentro de uma caixinha. Eu já disse aqui, por exemplo, existem pessoas que, pela natureza, são raivosas. Percebem? Amém. São pessoas raivosas. Este tipo de pessoa, para você lhe descobrir, você tem que, em algum momento, ativar. Pisa lá um pouco esta pessoa. A primeira coisa que vai sair da boca desta pessoa vai ser a manifestação da natureza desta pessoa. Sei lá. Percebem? Escapuliu. Mas escapuliu porque é algo que esteve sempre inside, dentro da pessoa. É a natureza daquela pessoa. E nós temos que aceitar que nós nascemos numa natureza caída e pecaminosa. É por isso que quando nós nos convertemos, somos chamados a nos sujeitar à nova natureza de Cristo, porque a nossa já é cheia de problemas. Mas o problema é que existem aqueles que não querem abrir, se sujeitar à vontade de Cristo, à natureza de Cristo, mas procuram incorporar um personagem que nada tem a ver com a realidade desta pessoa. Então Jesus nos adverte sobre a realidade de indivíduos, porque embora aparentem ser inofensivos e até mesmo aparentam ser virtuosos, eles escondem intenções destrutivas. Percebem? Aparentam, têm uma aparência de piedade, têm uma aparência de justiça, têm uma aparência de virtudes, mas a realidade dessas pessoas é completamente contrária daquilo que elas nos mostram. É por isso que muitas vezes, quando descobrimos a realidade dessas pessoas, o que é que dizemos? A máscara caiu. Porque essas pessoas sempre estiveram por detrás de uma máscara, sempre vestiram uma máscara para incorporar um personagem que não conduz com a realidade. Aleluia. Amém. Aleluia. Estão a ver esses atores de novelas que nós vemos aí? Estão a ver? São personagens, eu não é? Às vezes tem aqueles atores principais que são chamados de protagonistas, não é isso? São aqueles que todos vocês param do lado deles. Ih, tem que ganhar, tem que ficar com. Mas quando você vai cavar a vida daquelas pessoas, a vida real, você vai descobrir que aquele amor intenso que mostravam na novela, esta pessoa já casou com mais de 5. Porque lá é uma novela, existe realidade. Então Jesus está a dizer que dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, existem pessoas que vivem uma novela.
Existem pessoas que são personagens. Existem pessoas que só cumprem papéis. Mas a vida real dessas pessoas não vai de acordo com aquilo que é o personagem que é interpretado dentro da igreja. Aqui na igreja, nós estamos numa sala de gravação de cinema. A realidade nossa, nós encontramos lá fora. Nós encontramos dentro de 4 paredes quando estamos sozinhos. Nós encontramos a nossa realidade quando estamos na rua, sem que ninguém nos veja. Onde você está livre de fazer e desfazer, porque julga que ninguém te vai confrontar. Existe aquele tipo de pessoas que o maior problema para que elas revelem quem elas são é o público. Diante do público, eles devem ser profissionais. Eles devem ser aqueles atores bons na interpretação do personagem que eles devem. Mas quando estão lá fora, fazem isso, não vê ninguém. Se sentem livres para viver aquilo que é a sua realidade. Só que muitas vezes fazemos isso e aquilo e nos esquecemos de olhar para cima. Aquele que está lá não é enganado nem por discursos, não é enganado nem por uma interpretação de um personagem. Aquele que está lá, ele disse a Samuel: eu não olho para o exterior, eu olho para o interior. Deus olha para o nosso íntimo. Então, quando Jesus nos chama a exercermos discernimento, nós conhecemos esta palavra discernimento, sobretudo quando fala de discernir espíritos dentro da igreja, é ou não é? Porque a Bíblia diz que nem todos os espíritos são de Deus. Existem espíritos que vão incorporar manifestações que até vão aparentar serem manifestações sobrenaturais. Nós vamos para o Egito. Os magos, eles também transformaram água em sangue. Lá. Também fizeram cajado transformar-se em serpente. Eles imitaram. Então, Jesus vai dizer, não é de se maravilhar que até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que é que Jesus está a dizer? Satanás tem habilidades. Satanás consegue ser um bom personagem. O melhor ator que existe é Satanás. E também as pessoas que são usadas por Satanás são igualmente bons atores. Aleluia. Então, por isso Jesus chama: ei, despertem, despertem, tenham discernimento e sabedoria espiritual. Tenham sabedoria e discernimento espiritual. Porque se nós não exercemos o discernimento e a sabedoria espiritual, nós vamos ser enganados, nós vamos ser manipulados e vamos cair em armadilhas. Aleluia. Aleluia. Então, essas pessoas aparentam ser inofensivas, mas o que nós vemos é que escondem intenções destrutivas. Destroem de forma sorrateira, de forma sigilosa. O veneno dessas pessoas é muito cauteloso. Existe um veneno. Este é o veneno de Vladimir Putin, da Rússia. Todos os opositores dele, ele mata usando este veneno. Nem a autópsia consegue identificar que tipo de veneno é esse. Não é detectável dentro do corpo. Mas quando ingerido, ele te aniquila, ele te mata. Ele te mata. Acho que esse veneno só não usou no embaixador que morreu aqui em Moçambique, o tal Sorokov,
porque eles impediram que Moçambique fizesse a autópsia. Então logo ia se descobrir que tipo de veneno foi usado. Mas existe. Então este tipo de pessoas, este tipo de homens e mulheres de Deus, agem assim, no sigilo, destroem de forma silenciosa. E só alguém com discernimento e sabedoria espiritual pode se precaver. É por isso Jesus diz, acautelai-vos. Não é isso que ele diz? Ele começa dizendo, acautelai-vos. Cuidado, Jesus está a chamar a responsabilidade de cair no engano, de ser manipulado ou não ser, é tua, não é minha. Quem deve ter cuidado é você. Quem deve exercer discernimento é você. Aleluia. Mas há quem vai me perguntar, essa pergunta eu sempre fui feita. Como é que eu posso ter discernimento? O discernimento, ele vem de dois elementos, ou de duas formas. Ou só é possível ter discernimento através de duas formas. Discernimento como dom que o Espírito Santo concede, ou discernimento através da palavra, onde você vai peneirar as ações da pessoa através do quê? Da palavra. O que aquela pessoa diz, o que aquela pessoa faz e o que a palavra diz, será que casa? Se não casa, é um impostor. Você pode não ter dom de discernimento, mas isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa sem discernimento, porque temos a palavra. A igreja de Bereia era uma igreja com discernimento, porque tudo que ouvia consultava na palavra para saber se é de fato isto ou não. O que aquele está a dizer. O que eu estou a falar aqui, você deve julgar na palavra se o que eu estou a ensinar, o meu ensino com o que a palavra diz, casa ou não. É por isso que você deve obrigatoriamente ter Bíblia. Não pode aceitar somente eu aqui na igreja ter Bíblia. Tudo que eu falo, tudo que eu transmito, você tem que conferir, porque eu não sou a verdade absoluta. A verdade absoluta está na palavra. Eu posso falando te manipular, mas se você tiver como conferir nas escrituras, você aí não pode e nem deverá ser manipulado. Aleluia. Jesus mostra que esses indivíduos têm uma duplicidade assustadora, pois a aparência exterior não corresponde à realidade interior. Existe uma aparência exterior, mas existe uma realidade interior. Nossa verdadeira essência é quem nós somos por dentro. Como são os seus sentimentos? Como são as suas emoções? A maior transformação que Cristo faz na vida de todo crente não é fazer você deixar de colocar mini saia. É fazer com que você seja puro por dentro. Porque existem pessoas que colocam saia até abaixo do joelho. Outros até colocam saia de maricruz. Mas são prostitutas, são indecentes internamente. Misericórdia. É por isso que Jesus diz: o adultério não é você ser pego no ato. Adultério é você desejar no coração. Já cometeu adultério. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque o que sai pela boca vem do coração. E nós somos o nosso coração. É por isso que Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Como está o teu coração? Qual é a saúde do teu coração? Quais são os sentimentos que o teu coração nutre? É lá onde Jesus deve trabalhar.
Nós temos facilidade de deixar Jesus mexer com o nosso vestuário, mas não deixamos Jesus mexer com as nossas feridas emocionais. Por isso não conseguimos perdoar. Por isso não sabemos liberar amor, não liberamos perdão, não somos compassivos para com os outros. Porque endurecemos o coração. Não deixamos o Senhor entrar no nosso coração. Mas o primeiro lugar onde você deve deixar Jesus entrar é no teu coração. É no seu coração. É o seu coração. Deixa Jesus entrar. Quando Jesus entra no teu coração, você vai ser natural. As coisas não vão ser forçadas. Existem pessoas que para ir à igreja você sente como cinzissa, mas quem Jesus trabalhou na vida dele, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque o seu coração arde em estar onde Deus é invocado, em estar onde Deus é aclamado, é conclamado e é louvado. Louvado seja Deus. É o coração que move a pessoa. O nosso coração é que nos move para Deus. O nosso coração é que nos faz a chegarmos a Deus. É por isso o único lugar que você não deve deixar o diabo penetrar ou exercer influência aqui, no seu coração. Porque quando ele vai ter acesso ao seu coração, ele compromete toda a tua vida. O perdão não vem de saias compridas, nem de vestidos compridos. Vem de um coração regenerado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Engaticanga nisso, não vamos nos enganar. Está a ver que nós pegamos este versículo e só nos focamos nos profetas só. Mas nós temos que nos examinar através desta palavra. Como está o seu coração? Amém. Louvado seja Deus. Então, vemos com isso, ou com isso podemos ver o quão complexo é o desafio de identificar esses homens. É complexo, não é fácil. Por quê? Eles incorporam, Jesus diz, eles vêm para vocês vestidos do quê? De ovelhas. Eles vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente o que é que eles são? Lobos. É o que a pessoa veste. Nós nos enganamos com a forma como a pessoa vestiu. Nos enganamos com o discurso que a pessoa faz. Nos enganamos com muita facilidade. É fácil você dizer, aquela irmã é santa, aquela irmã é piedosa. Nunca lhe vi com uma roupa indecente. Aquela irmã é uma santa. Você depois casa com a santa, começa a ver o diabo a te agarrar, a te pegar daqui, de lá, e começa já a comer o pão que o próprio diabo que está na tua casa está amassando todos os dias. Mas porque você se limitou em olhar para as vestes, você se limitou em olhar para a aparência, é uma capa, é um personagem incorporado. Eu sempre digo que eu gostava de Leonardo, mas Leonardo já está no 5º casamento, meus queridos. Mas canta coisas bonitas de romance. Ninguém, mesmo esses que estão a sair agora, não apanham nada no Leandro e Leonardo. Mas está no 5º casamento, quer dizer que a realidade e as letras bonitas divergem. Sabe por quê? Casamento não é sustentado por versos bonitos. É por uma convivência de alguém que está disposto a ceder. Uma discurso, uma declaração, eu vou competir no irmão Jaime. Mas, logo eu nunca escute, a zivalela, logo eu nunca escute, a cedera, logo eu nunca escute, a bela ansi. Teu casamento, com todos esses versos, todas essas estrofes, até com aqueles buquês que vêm com notas de mil, vai colapsar. Meu Deus. Não são buquês de mil que sustentam o casamento. Não são buquês com bombons que sustentam o casamento.
Não são flores de 5.000 que sustentam um casamento. É você conhecer qual é o teu lugar dentro do lar. Qual é o teu papel dentro do lar. Cada domingo é cada domingo. Domingo passado, saímos 12, terminei 12:05. Este não sei. Imagina como é o canela. É complexo. É complicado. E Jesus está mostrando que é complicado. Por quê? Porque eles veem a vocês vestidos de ovelhas. Mas no fundo, o que quer dizer? Jesus está dizendo que é desafiador descobrir essas pessoas. Porque você tem que olhar além daquilo que os seus olhos veem. Você tem que olhar para o interior dessas pessoas. Para não cair no erro de querer escolher um Absalão. Enquanto que o escolhido para ser rei é Davi. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. É Davi o escolhido. É o desprezível. Mas porque Deus não está sobre a aparência. Deus não está sobre aquilo que você pode ver. Deus está naquilo que é a essência, a natureza da pessoa. Lá dentro. Amém. Ei, foi Matimba. Jesus. Aí você tem mecanismo. Lá dentro. Eu percebi uma coisa. Vivi num bairro muito complicado. Lingam. Avaloi um quavo. Bangava tsumbula Lingam. Varanzai com a igreja. Ava faltar igreja. Vai marcar a igreja. Todos os feiticeiros que foram encontrados gostam de ir à igreja. Têm cargos na igreja. Não faltam em nenhum culto na igreja, mas são aqueles que estavam a comer todo o bairro, toda hora não falam, não citar Deus, não falam, não citar Deus, não citar Bíblia, mas no fundo eram feiticeiros. Pegamos a cabeça no Lingam, mãe Mauia, aquela senhora que está nas orações das 5, das 18. Eu lembro que tinha uma vovó, vivia, era vizinha, mas a distância era de mais ou menos uns 250 metros. Luiz segundo vendia no Fejardo. Todos os dias, 4 horas. Todos os dias, 4 horas. O não acho com gordo. Vocês sabem, de madrugada, por causa do silêncio, a voz faz o quê? Se alastra. Ouvíamos, essa aí é vovó X, não vou dizer nome. É vovô X. Mas no final do dia, comia os filhos. Comia os filhos morriam. Em fila, em fila. Mas estava a orar das 4 até às 6 horas. Depois saía para Fejardo. Mas é feito. Então vejam, queridos, nós não podemos nos agarrar a discursos. A pessoa tem que mostrar a sua realidade. Aquela que está lá dentro. Quem é você interiormente? Acautelai-vos. Jesus está dizendo acautelai-vos. Acautelai-vos. É além dos olhos. É por isso que você tem que buscar olhos espirituais. Você precisa ter uma visão espiritual. Uma pessoa que não tem uma visão espiritual engana-se com tudo aquilo que vê. E o problema que acontece não ouve. É por isso que Jesus disse, deixai-os. São cegos guiando cegos. Então é complexo identificar os falsos profetas e os falsos crentes, porque a verdadeira essência é mascarada por uma retidão, piedade e devoção de fachada. Por isso é difícil você identificar esses falsos crentes. Há uma fachada em torno dessas pessoas. E o problema
é uma fachada muito bem feita. É uma interpretação muito bem feita. Estás a ver alguém que interpreta muito melhor do que esses atores da Hollywood? Interpretam, incorporam assim. Cuidado. Conversava com alguém há dias e a pessoa me dizia o seguinte: sabe, eu entendo, tudo bem é isto, mas às vezes nós julgamos certas pessoas que saíram do casamento erradamente. Porque dizemos que aquele irmão com quem ela casou era uma bênção, aquele irmão era tremendo, até era braço direito do pastor, mas no fundo lá dentro de casa a pessoa talvez vivia um inferno e nós não sabemos. Então nós precisamos ter cuidado, acautelar-nos. Cautela, não se precipite. Um vem magugo, vem discernimento. Aleluia. Aleluia. Então, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Vamos desconhecer por quê? Por seus frutos. Disseram por seus discursos? Disseram pelas suas vestimentas? Disseram pelas suas adesões aos cultos? Pelos seus frutos. Está ali, irmão Helder, ali. Vai me testemunhar. Eu saí semana passada. Fui a Patrícia. Eu sou viciado em mafura. Cheguei, Patrícia. Precisava de mafura. E eu sou daqueles que 3 copos de mafura não me fazem nada. Param aqui. Ok. Cheguei lá, fui procurando, tchau. Chego numa moça. Essa mafura? Ei, essa mafura é boa. Estás a ver? Bonita. Amarga, não. Posso provar? Me deu uma. Que estava doce. Tá bom, põe. Pois. Tchau. 4 as copitando. Me saiu 4 porque o teu está duro. E sem engafambe um 4. Tá bem. Chego em casa, preparo com vontade tudo. Preparo. Tchau. Aquela moça, tanto o discurso dela, como a aparência da mafura dela, me enganaram. E eu sim disse a meu irmão Helder. Chupamos a força, não é isso, irmão Helder? Mas a murmurar. É isso que acontece com muita gente. Casa com pessoas que tinham aparência de piedade, porque venderam um discurso de santidade, devoção, mas depois vive todo o casamento a murmurar. Eu já não tinha mais case para mafura. E no casamento também não há mais case. E a pessoa fica todo o tempo a murmurar, resmungar. Aniaqui, por que isso? Por que mais aquilo? Cuidado. Quando não venham, aquele homem de Deus é mau. Sabe, eu tenho muitos amigos, mas não gosto de convidar meus amigos, porque tem crentes que não estão preparados para receber visita. A buia com uma mungula na chuma, ela zuzuma, ela acabada. Logo acabada, quando vê suor, diz que aquele homem tem tanta unção que até transpira.
Depois, já nas escondidas, começa a procurar a unção. Me coloca a mão. A sauna pergunta, depois já chamam a quem? Eu é que tenho que responder. Mas por quê? Porque você não conhece a vida daquele que ouviu só uma vez. Você não conhece o background daquela pessoa. Então, para evitar problemas para mim mesmo, vão ouvir o vosso Pai, aquele que Deus vos deu. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Aquele que Deus vos deu. Porque nós não sabemos. Basta ver um dia, aquele mesmo pastor não apanha nada. Mas antes de sair de casa, deu uma chapada ao Senhor. Sabe, nem todas as mães pastoras que põem pó de arroz é porque estão a resguardar a beleza. Estão a esconder as marcas de chapada que recebem em casa dos maridos pastores. Você diz que é maquiagem, mulher daquele pastor é bonita. Toda aquela maquiagem ali, que às vezes até outras exageram, estão a tentar esconder marcas de porrada que recebem desses pastores impostores. Mas que pregam que até parece que essas chapas abrem só para dar espaço aos céus para descerem e entrarem aqui. Eu coloco enquanto pela hematoma. São hematomas. Existem homens de Deus que são felizes na igreja. Só são felizes na igreja. Por isso, quando estão na igreja, nem querem sair. Não querem voltar para casa. Porque sabem que onde meter o pé em casa e fica só com a madame, o inferno todo visita a casa dele. É pastor, é profeta. Sabe, outros profetas e pastores, essa coisa de ficarem muito tempo nos gabinetes, nas igrejas, não é amor a servir a Deus. É o único lugar onde apanham paz. É o único sítio onde encontram descanso. Você encontrar pastores que vão aos montes ficar 2 meses. Você acha que 2 meses é amar a Deus? Sabe, lá no monte, lá nem é porque está a jejuar, está a viver dos frutos da selva, da natureza. Mas vale a pena ficar aqui a dormir com cobras do que dormir com aquela senhora que está lá em casa. Pastor tem que amar orar em casa. Pastor tem que ter prazer em orar em casa. O melhor lugar para um homem de Deus orar tem que ser em casa. Onde quando ele cansa, a mulher vem, segura a mão, também está ali a ajudar a Não é só o Espírito Santo que intercede com ele. A mulher está ali do lado a interceder com ele. Cada domingo e cada domingo. Caçaíne, enchuaíne. Eu conversava com a irmã Filojó, isso agora a vir. Ei, pai, as irmãs não estão a ver. Não force pessoas a irem à igreja. Cada um dá prioridade àquilo que tem significado na vida dela. Não força, isso aí não é força. Cada um tem o seu Deus. Sabe, Deus é tudo aquilo que você adora. Existe aqueles que o Deus deles é o celular deles. Existe aqueles que o Deus deles é a sua televisão. Existe aqueles que o seu Deus é o seu marido, é a sua mulher. Existe aquele que o seu Deus são os seus filhos. Existe aquele que o seu Deus é manter a casa sempre em ordem. É por isso que Jesus disse a Marta: Marta, 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 andas tão ocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte.
Que encontramos hoje em dia. Pessoas assim, ocupadas com muita coisa. Ou preenchidas com muita coisa. Que até quando você diz, eu vou à igreja, sala Wene, diz, você nunca me ajuda em nada. Você sempre, sei lá o que, reclama como Marta. Mas aquela pessoa que está a deixar de te ajudar para ir à igreja está a fazer a melhor escolha. Está a dizer que você está cego. E eu não quero seguir um cego para cair na cova. Amém. A maior marca de um verdadeiro cristão é ter prazer em estar perto de Deus. Aleluia. Onde se invoca Deus, Ele tem prazer. Aleluia. Onde se invoca o Senhor, Ele quer estar lá. Onde tem uma agenda de oração, Ele quer estar lá. Porque quanto mais próximo de Deus eu estou, melhor para mim. Nós vimos aqui, Salmos 73, 28, onde o salmista diz, bom para mim é estar perto de Ti, Senhor. Para mim a coisa boa não é o que eu tenho me ocupado com. Para mim a coisa boa é estar perto do Senhor. O que é bom para Ti? Não precisa me responder, porque vais me mentir, mas vais mentir para mim depois de ter mentido para ti. Ou para si, não sei como é que se diz. Mas é isso mesmo. Mas a coisa boa é aquela que você não vê nem o tempo passar quando está diante dela. Aleluia. Aleluia. Existem coisas que não são forçadas. Os frutos muitas vezes são para revelar. Nós às vezes ignoramos. É como aquelas pessoas que quando estão no namoro começam a ignorar alguns berros, alguns surtos que o parceiro, a parceira tem. Amado, presta atenção nesses surtos. É por isso que se diz, antes do casamento, olhos bem abertos. Depois do casamento, é para fechar os olhos, papá. Já não é para procurar defeitos. É para aguentar com o dambinheto até Jesus vir e te salvar deste casamento. Namthan kwatin banan. Podem gula-gula. Podem canela. Para de procurar vai maçungacate, advogado, espera Jesus vir te salvar disto aí. Ora, diga, Jesus vem me salvar disto. Ou Jesus te leva para o céu, ou leva ela, mas Jesus salva-me. Porque o divórcio não é bíblico. E não vale a pena você dizer, porque Deus te chamou a atenção antes. Não quis ouvir. Agora, quem brinca com lixo, aguenta com o cheiro. Como é que você quer mexer com lixo e não quer aguentar com o cheiro? É justo? É teu lixo, você que mexeu, aguenta você. Acautelai-vos. 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 Acautelai-vos dos falsos profetas e dos falsos crentes, das falsas ovelhas, dos falsos obreiros. Amém. Outra característica, eu disse, a primeira característica de um crente regenerado verdadeiramente é amar estar sempre envolvido nas coisas de Deus. Ir à igreja, participar de programas da igreja não é forçoso, é prazeroso. Falou aqui a dirigente, nós temos que nos deleitar. Deleite-se no Senhor. Deleite-se. Doa-se. Doe-se. Doe seu tempo. Doe sua vida. Doe seu coração, doe seus pés, doe sua boca, doe seus membros. Permita que eles sirvam a Deus. Lá na uchini lá, a inferno tá china, madalo china quasa gotina quasa quanto o chance enche o chama thelwini. Lá ranger de dentes lá. Não vai ranger os dentes por causa de escovar panelas.
Acautele-se. Jesus está dizendo, acautelai-vos. Acautelai-vos. Nós não queremos ter cautela, por quê? Pelos frutos os conhecereis. Mas você ignora os frutos. Acha mesmo que aquela moça de Mafura, ambi não vona. Nata mulher. Acha que eu ia ir. Mesmo ter uma fura verdadeira outro dia, não vou mais. Todo cuidado é pouco. Os puritanos diziam o seguinte: nunca case com quem você está perdidamente apaixonado. Mas sabe por que eles diziam isso? A paixão não sustenta o lar. Irmão Salvador mudou agora, mas sempre postava uma coisa que era muito recorrente, que dizia o quê? Dizia o quê? Dizia o quê? Rápido. Dizia que o meu pai ensinou a escolher. Mas tem uma outra coisa também que você postava, mas vou te lembrar depois. Não vou quero te dar problemas aqui. Escolha com quando já o songa ué, o fome masoca, o lugar fama cá senhora presença, cá senhora presença. Igreja nga perceberanga, angangeni igreja nga mutuanga, amburi ka terceiro céu, ata kuxisha isso kazaki, quá, e a chuelini. Só que o irmão teu, já viste aquele irmão quando anda, quando ele anda, até quando ouço o som da soca dele. Desço de imediato do terceiro céu para a terra, one time, tipo arrebatamento. Já longo não, boyfriend, hein? Longo. E Robert Val, mas não tive Robert Val. Cuidado. Cuidado, nós temos que ter cuidado. Nós temos que abrir os olhos. Nós não podemos viver incorporando o que nós não somos. Nós temos que ser verdadeiros. Sabe, às vezes mostrar fraquezas é uma forma de você mostrar que precisa de ser ajudado. Já viram aquelas pessoas que gostam de se fazer de fortes? Tipo, eu vou aguentar. São essas que muitas vezes terminam com corda no pescoço. Ninguém gere nada sozinho. É por isso que o ser humano, ele foi feito para ser relacionável. Não vai gerir tudo sozinho, amado. Você não vai gerir tudo sozinho. Na Bíblia, a ideia do fruto sugere o caráter de um cristão ou os resultados de uma vida. Ok? Quando a Bíblia diz, vocês vão conhecer pelo fruto, está a dizer, você vai conhecer pelo caráter. O fruto é o caráter. O caráter é aquilo que a pessoa nos revela, nos mostra. Curivano, Baku, Vanishimbilwa na Shaku. Ambu utizisa uma palavra ya cantares provatinha. Ou vai ofender. Mas porque este tipo de pessoas com este tipo de coração, Deus ainda não fez o mundo deles. Porque neste mundo aqui não cabe. E este mundo não vai mudar por causa deles. Eles é que devem mudar para se adequar a este mundo. Porque aqui na casa de Deus,
tem que engolir, logo ona tem que cauquiwa, logo ona tem que tsinhiwa, e você tem que amar ser repreendido, e mesmo a repreensão doendo, porque a repreensão dói. Dói a repreensão. Dói. Então, o que é que Jesus faz quando alguém deixa Jesus entrar na vida dele? O coração pequeno, Jesus estica, alonga. É por isso o Senhor nos torna longanimo. É por isso o fruto do Espírito, qual é? É longanimidade. Aculeisa cambilo. E moia o quentimo kufunak. Se até hoje a chimbilwana chali delatado chatei, você não tem deixado o Espírito Santo esticar, estender e longanimizar o teu coração. E quem deve mudar não somos nós. Há quem se diz, não, temos que tratar com... Usar o casal, inferno, não é o pema pemil. Eu como fufutela, eu chamo que já filho, o aí. Já morreu. Porque tem que amar a repressão, independentemente de ser dolorosa. E é uma coisa que acontece. Os gays querem para nós mudar e aceitar. Mas quem está errado? Não são os gays. Como é que uma pessoa errada quer para a pessoa certa mudar? A mim não há problema. Hoje, cada domingo é cada domingo. Os LGBTs andam aí, tem que aceitar coisa errada. Tem que acarinhar e privada de sunga. Não gosto de sunga, isso TV, mas é errado. Está errada. Como diz vovó Maria. Está errada. É para eu mudar por causa de alguém que está errado. Parem de nos obrigar, de nos forçar a mudarmos para o erro só porque você nos ameaça que vai sair da igreja. Melhor sair, procura, funda a tua igreja de pessoas de chatimbilwana. Não aguentar não é no quarto. A menina pensa na quarta, menina quarta, a marisco da mangala. E uma consequência, é uma caminhada semana com ele. Mas teve que relaxar, é uma isso. Tem que balançar, não será uma consequência. Porque também você tem que ver que não é esse santo. E essa é a marca, é a prova. Não é esse santo. Mas eu zangava. E eu quando zango. Ambiva uma doda. Vai cair no teu. Ih, Luia, eu atiro muito sequer. Não mexe. Sabiam. Agora até dizem, ei, graças a Deus que Deus entrou na vida dele. Amém. E a tua família também deve dizer isso a teu respeito. O que é que diz a tua família a teu respeito? A igreja a pangala tavangano. Estar na igreja é fazer companhia aos outros. Você não pode deixar esse testemunho na tua casa de alguém que só vai fazer companhia a outras pessoas na igreja. Você tem que mostrar na tua casa que você é alguém que vai à igreja para colher alguma coisa e levar mudança no seio da tua família. É duro esse discurso. Mas o que acontece? Em João 6, quando Jesus trouxe um discurso duro, teve aqueles que ficaram, teve aqueles que saíram e foram. Cada um é livre, mas o discurso duro é necessário, porque ele quando engana e está para toda a vida no inferno. Ao boa igreja magamu, ao unzukanga. Não estou a falar de quem trabalha, quem não vem à igreja por motivos de força maior. Não estou a falar dessas pessoas. Não vamos confundir as coisas, tá bom? Estamos juntos? Estamos a falar juntos? Amém. Não estamos a falar disso. Agora, o resto. Ao ser unzuka. Unzuluka. Bom, kunuku unzuka, kunuku unzuluka. Funciona, unzuluka, wanoku mnaikela a unzuluka para a posição. A posição dizia. Agora a kunzuka, conforme a Bíblia diz, em mudança de 180 graus. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que é arrependimento?
Arrependimento é você dar as costas para o erro. Se você estava de frente para o erro, quando você muda, você já não passa a estar assim de frente para o erro, mas de costas voltados ao erro. Mas tem pessoas que insistem, errou. Come on, go. You are mine. Não acontece isso. Batincha nele cima. Enquanto vangateca, mas gajona deixe famba na zona. Ai, Tinchene. Vamos deixar Cristo nos transformar. Cada ação revela alguma coisa acerca do seu caráter. Cada comportamento nos comunica alguma coisa acerca do seu caráter. Não são coisas que se forçam. São coisas que são óbvias. Nós é que negamos aceitar. Nós é que nos recusamos a aceitar. É por isso a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. E nós negamos a conhecer pessoas pelos frutos. Aleluia. Por isso, Jesus busca nos mostrar que a verdadeira medida de alguém não está em suas palavras ou na aparência externa, mas sim na qualidade e resultados de sua vida e obra. Azagaia se obra lá em Moçambique. Vai John Knox, Jerônimo Savonarola, Dr. Billy Graham, Apóstolo Paulo, Apóstolo Pedro, deixaram obra, deixaram legado. Você vai deixar o quê? Onde você parte? Qual é o legado que você vai deixar? O que é que você vai incutir? Quais valores você vai incutir na tua família? A continuidade do que já vem sendo o histórico da sua família? Ou a nova página que Cristo quer abrir na história desta? Vamos lá rescindir hoje o contrato com a Globo, com a Record, com o SBT, com a Manning Magic. É a Manning Magic que faz novelas aqui em Moçambique. Vamos rescindir o contrato. Em outras palavras, vamos deixar de ser atores e vamos ser pessoas reais, realistas. Em nossas vidas, cada palavra e cada ação são frutos de nossos corações. Os pecadores pecam porque é isso que os seus corações mostram. Não pecam porque, não, os seus corações. É por Jesus diz, todo tipo de sociedade, prostituição, adultério, língua afiada, maledicências, calúnias, uma difamação, tudo isso vem do quê? Do coração. O que é que maquina o teu coração quando você está sentado? Quem vai ser a minha próxima vítima? Ou a quem eu vou levar para Cristo? Acautelai-vos dos falsos crentes. Acautelai-vos. Ame servir a Deus. Ame servir a Deus. Ninguém precisa te dizer que você tem que evangelizar. Teu espírito tem que te confrontar a ganhar almas para Cristo. Tem que ser uma necessidade da tua alma ganhar almas para Jesus. Tem que ser uma necessidade. Nós ainda precisamos de uma verdadeira transformação. Sabe? Enquanto você não estiver disposto a sacrificar madrugadas e madrugadas e madrugadas para que Deus possa te visitar, você vai continuar frio, superficial e vazio.
Não existe sucesso sem sacrifício. Existem coisas que eu falei aqui que podem até te tocar e você dizer eu quero mudar. Mas não é só dizer eu quero mudar. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Tem que ser Jesus a te ajudar. Mas Jesus precisa ser convidado, porque Ele é um cavalheiro. Por isso Ele diz, eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com Ele e Ele comigo. Convida Jesus. Eu ouvi e senti as minhas misérias. Preciso que o Senhor me ajude. Senti as minhas misérias. Preciso de um socorro. A minha alma grita. A minha alma está dolorida. E só o Senhor pode me socorrer. Amém. Mas nós precisamos. Nós precisamos ser como a igreja de Éfeso, cuja sua marca era o amor. O amor tem que fluir neste lugar. Pessoas mal amadas devem entrar neste lugar e serem abrangidas por um amor contagiante que Cristo faz descer sobre cada um de nós. Porque a Bíblia em Romanos 5:5 vai dizer: o amor é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Você não pode amar alguém que te faz mal com os seus meios. Tem que ser a obra de Deus na tua vida. Tem que ser Deus a trabalhar. Nós não podemos culpar pessoas naturais que não conseguem amar e perdoar. São naturais. E isto é trabalho de alguém superior a nós, que vai subjugar nossos sentimentos e fazer-nos sujeitarmos à vontade dele. E esta é boa, é perfeita e é agradável. Então vamos trabalhar, amados. Vamos trabalhar para que saiamos da zona do conforto. A irmã Flor Joyce, enquanto dirigia, sabe, aquela irmã que começou a pregação, por isso que depois eu tive que lhe filmar aqui. Essa irmã, estamos conectados. Estávamos mesmo. No chapa viemos juntos. Intercedemos juntos. Afinal, ela era dirigente, eu nem sabia. Percebe? E ela disse: você não pode se contentar com a tua frieza espiritual, por ser frio. Não pode se contentar se você é uma pessoa fria. Inconforme-se. Perca noites. Sacrifique comida, sacrifique água. E diga: Senhor, minha fome, minha necessidade agora não é de comida, não é de bebida, é da tua presença. Não se contente com o estado da sua vida espiritual. Não se contente com o estado dos seus negócios. Não se contente com o estado em que a tua família se encontra. Não se acomode. Lute pela mudança. Lute pela transformação. Lute para que isto possa mudar. Porque a primeira pessoa que nós enganamos somos nós mesmos. Coloque-se de pé.